Bom dia a todos. Cumprimento a nossa secretária Ana Paula, o Carlos Magalhães, professora Dora, Nilton Canito, autoridades, profissionais, público presentes e público virtual, digital, que deve estar nos assistindo nesse momento. Primeiramente, queria agradecer à SAC, à Cinemateca e à SAV pela oportunidade, como produtores e gestores desse projeto. Sentimos, de fato, muito orgulhosos e privilegiados. Agradeço, em especial, além dos entrevistados, palestrantes desse seminário, a equipe comandada pelo Nilton como curador, sob o comando criativo do Marcelo Miller e os executivos Maria Clara, Ari Pines, sua equipe, Isabela, Lucas, enfim, toda a equipe de produção que, durante esses longos 5 meses, ou curtos 5 meses, conseguiram produzir esses alicerces para visualizarmos a televisão do futuro. Sonhar TV é uma grande conquista, um imenso avanço da relação público e TV. Todos sabem que a TV ocupa um lugar especial no histórico cultural do Brasil, especialmente por sermos um país geograficamente gigante e plural. Culturalmente, a TV foi e é o grande meio para a reunião de aproximação do seu povo, ao longo desses mais de 50 anos de vida. Parabéns aos homens que construíram a televisão mais admirada e respeitada do mundo. O nosso universo audiovisual, a multiplicação da janela e das informações, nos indica que agora o meio não é mais importante do que a mensagem. Esse novo cenário demanda a necessidade de uma reflexão sobre o melhor papel para a nossa televisão. Se, por um lado, concluímos que a televisão continuará sendo, por muito tempo, o meio audiovisual integrador do país, por outro, é necessário avançarmos rumos aos conteúdos inovadores, que atendam o futuro, que já está batendo em nossa porta. A proposta do Sonhar TV é de grande importância, representando um espaço vivo e democrático, onde todos os elos da cadeia produtiva e o público, em condição de igualdade e livremente, poderão discutir novas propostas, ideias e conceitos sobre essa nossa televisão. Sonhar TV acontece num momento muito especial para a produção. A participação da produção independente, agora amparados pela Lei 12.485, pode ser o meio multiplicador da cultura nacional na televisão brasileira. Criar, pensar e produzir conteúdo neste cenário certamente vai tornar mais democrático a presença regional e a exibição de conteúdos diversificados, plurais, mais próximos da realidade do povo brasileiro. Por conta desse momento, todos nós, juntos, devemos fazer com que o Sonhar TV seja um grande portal de ideias e de novos talentos. Sonhar TV, na forma que está sendo construído, pode se tornar relevante para orientar políticas públicas, já que produzida por uma estrutura independente e privada, será um veículo importante, um verdadeiro porta-voz dos profissionais, dos estudiosos, dos pensadores, dos consumidores de entretenimento, informação e cultura, dada a sua proximidade com os talentos que sonham, pensam e realizam conteúdo audiovisuais. Razões suficientes para o nosso grupo sentir-se, de verdade, orgulhoso de participar desta primeira fase do Sonhar TV. As provocações do Tadeu levam a pensar de que o tema, de fato, é completo, é complexo, vasto, mas é apaixonante. Não podemos parar, temos que continuar. Vida longa ao Sonhar TV, vida longa à TV brasileira. Boa-vinda a todos, espero que tenham um dia de muita reflexão, sonho e realidade. Obrigado a oportunidade, novamente, à secretária Ana, ao Carlos Magalhães, à professora Dora e ao Nilton, por, de fato, ter produzido e estar fazendo a gestão desse projeto. Obrigado. Bem, eu queria também agradecer a todos, agradecer especialmente o Grupo INC, tanto na figura do Paulo, Maria Clara, Tadeu. A gente tem absoluta certeza que é possivelmente o grupo mais qualificado para um projeto desse tipo, justamente por ser um grupo que já atua de forma transmediática e já é pautado pela inovação. É um grupo que tem tanto uma produtora quanto uma empresa como a Colmeia, que a gente fez de forma muito criativa o site. É um grupo que tem uma pessoa como o Tadeu, que é uma das pessoas que eu mais respeito na TV brasileira.
é um grupo que consegue ter, ao mesmo tempo, inovação e profissionalismo, né? Isso é bastante legal e eu estou muito honrado de poder participar com eles e resolvê-lo de forma genial. Também quero agradecer muito à professora Dora. A professora Dora falou professora porque ela foi minha professora e foi minha orientadora de mestrado e doutorado, inclusive, com o assunto, um dos assuntos que a gente está trabalhando aqui, que é a TV na era digital. Me orientou de forma brilhante, sou imensamente agradecido, me ensinou muito e continua me ensinando. Ao Carlos, a Cinemateca é o lugar que eu sempre achei que é o lugar natural para a inovação. O lugar ideal para a gente pensar o futuro é o templo onde a gente guarda a nossa tradição. O futuro, na verdade, é criado a partir da tradição. Ninguém acha aqui que a gente sabe todas as questões digitais, mas se a gente não souber o que nós fazemos, quem nós somos, a gente não vai conseguir inovar. Então, é bastante pertinente um projeto que tem a intenção de pensar no futuro acontecer na Cinemateca. E que a gente conhece e faz trabalhos maravilhosos e está cada vez mais entrando na área de televisão, o Carlos pode falar, e é fundamental que entre cada vez mais em acervos televisivos, em disponibilização do acervo televisivo. E agradecer a minha amiga Ana Paula Santana, maravilhosa, minha irmã. Ana Paula, eu tive o prazer, quando eu trabalhei em Brasília, já fui secretário, de trabalhar com ela. A gente criou muito junto. Ela é bastante pública e bastante generosa nas comunicações e sempre agradece a todos os ex-secretários, eu incluído. E eu fiquei muito honrado quando você falou que uma vez você falou que eu liberei tua criatividade. E muito honrado porque a melhor coisa que a gente pode criar na vida é liberar a criatividade das pessoas, né? E realmente todo mundo sabia que eu era um gênio lá administrativo, que resolvia todos os problemas. E além disso, ela se mostra um gênio criativo mesmo, com ideias novas, ideias inovadoras. Aprendi muito, a gente se divertiu muito lá, tendo ideias malucas, que ela está cada vez mais efetivando as ideias. Quando ela fala umas ideias malucas lá, que ela teve na época, nossa, tá muito bom. Então, parabéns. E também, quando eu fui secretário, eu fui o secretário mais jovem, ela já bateu meu recorde. Além do que ela é mulher, então está arrasando, maravilhosa. Muito parabéns mesmo. Sou um fã e quero continuar sendo, continuar criando contigo. Esse negócio que eu falei de liberar a criatividade, que acho que é o grande... Se a gente fosse falar o que você quer fazer na vida, eu queria fazer isso, né? Ajudar as pessoas a serem criativas e eu mesmo ser, né? E eu acho que o Sonhar TV é muito por aí. O objetivo do Sonhar TV chama Sonhar TV mesmo na cara mesmo, é Sonhar TV, sonhar. Sabe? Mas a gente tem, às vezes, um pouco de vergonha de sonhar, né? Ficou um negócio meio assim, utopia, isso não dá, é utópico, né? Que eu acho até esquisito esse negócio de utópico, porque ideia é utópica, né? O que não é utópico não é ideia, é a realidade, né? Por definição, ideia é utópica. E como a gente fica muito, não dá, não sei, qualquer coisa que você fala, não, o mercado, não dê, qualquer coisa, cara, né? Tem aquela frase, é chato isso, né? Porque não anda, eu acho. Você fala, não é possível, gente, né? Tem uma frase que é ótima, que é: ele não sabia que era impossível, por isso foi lá e fez, né? Eu adoro essa frase. A pessoa não sabia que era impossível. Muita gente que acontece isso. Nunca ninguém avisou ele, tal, que nem besouro, né? Tá falando difícil. O besouro dizem que se tiver aula de aerodinâmica, ele desiste de voar, né? Porque todos os cálculos são impossíveis para ele voar. Só que ele não teve aula, então ele vai lá e solta a franga e voa. Então, a gente tem que conseguir, a gente, digo, sociedade, né? Ter momentos onde a gente libera a nossa criatividade de forma completa, sem pensar em nada, sem pensar assim, sei lá, se pode ou não, para a gente ver se pode, né? Porque se você liberar primeiro, aí depois você começa a ver o que dá, o que não dá, claro, ninguém é louco, né? Mas a gente tem que ter os dois momentos, o momento de liberar. E eu acho que o grande objetivo do Sonhar desde o início é a gente voltar a imaginar a TV que a gente gostaria que tivesse, independente de qualquer coisa. A gente, que eu digo, é todos vocês, é todo mundo que já for falar, é toda a sociedade, cada vez expandindo mais isso, para a gente criar isso. E realmente o mercado, como a gente sabe, é bastante disputado, tem coisa no mercado, então, muito difícil, não? E é verdade, tal, todo mundo, né? Todo mundo precisa ganhar dinheiro, aquele negócio. Então, fica pouco espaço para isso, né? De forma
que é surreal, né, a gente imaginar, a TV brasileira é uma das áreas, uma das indústrias que tem menos setor de inovação de todas as indústrias. Qualquer indústria tem setor de inovação. Você pega celular, tem setor de inovação, carros tem setor de inovação, qualquer indústria. E a TV brasileira tem muita dificuldade com isso. Porque tudo que você vai falar de inovação é difícil, porque o modelo de negócio já está fechado, tal, tem muita dificuldade. E nada melhor que o Estado para ajudar isso. Em todos os setores, o Estado investe em pesquisa e desenvolvimento, P&D, que a gente fala, né? E em arte a gente ainda não entendeu bem isso, com esse conceito, né? A gente fica assim, ou é uma coisa do mercado, ou é uma coisa do experimentalismo anti-mercado. Ninguém está discutindo isso, é pesquisa e desenvolvimento para criar novos mercados e para surgir produtos novos, assim que qualquer área, assim. Não estamos inventando nem a roda, estamos só. E na área da indústria criativa é mais ainda, porque é uma indústria, como a gente sabe, é uma indústria de protótipos, né? Você faz o carro, você ainda bota na linha fordista. A televisão, por mais que você queira botar na linha fordista, não é bem assim, né? Mesmo a televisão diária tem uma linha de produção, mas o tempo todo tem pessoas criando coisas ao vivo, né? Então é um ambiente que exige muita inovação, muita coragem, muita presença, muita conexão, muita criatividade. E a gente tem pouco espaço na TV para isso. Então, eu acho que o Sonhar surgiu com essa ideia da gente liberar isso, a gente começar a imaginar coisas que podem ser feitas e começar a pensar que qualquer coisa que a gente quiser. E fazendo o primeiro, vou fazer um pouco de propaganda do que a gente já fez. No site, a gente fez uma série de entrevistas, tem aí no catálogo que vocês receberam, tem as pessoas que a gente fez entrevistas. E eu fiquei muito feliz com o resultado e muito surpreso também, até num bom sentido, com como o debate sobre televisão evoluiu nos últimos 10 anos. Boa parte desses dilemas que o Tadeu levantou de forma brilhante são os grandes dilemas que a gente está vivendo hoje. Vendo aquelas entrevistas, tem várias respostas possíveis, mas acho que vale a pena assistir, que a gente tem, a partir dali, a gente tem uma certa base mesmo, teórica, sobre o debate, dissolvendo dilemas que às vezes travam o debate. Vários dilemas que travam o debate. O dilema, por exemplo, se você quer ou não conquistar o público, né? Esse papo furado, né? Como se fosse uma coisa assim, né? Como se o público fosse uma coisa geral, assim. O público parece que é todo mundo, né? Você não sabe que o público tem segmentos de público, não tem nada de... Só que são dilemas que eu vejo muitas vezes pessoas falando assim, o autor de novela se vende ao público, segundo discutindo umas coisas assim, né? Se vende ao público. Como se eu estivesse me vendendo a vocês porque eu estou tentando fazer uma palestra legal. Estou me vendendo a vocês. Eu devia fazer uma palestra chata, porque eu não me venderia. Eu não acho isso, acho que eu estou fazendo uma palestra legal, claro que vocês gostem, né? Mas assim, não tem muito... É isso, né? É diálogo, né? Então, alguns dilemas que às vezes travam mesmo o debate, e ali resolve legal, né? Porque tem uma coisa que o Sonhar teve desde o início, teve claro, que a gente escolheu pessoas, a gente só faz com pessoas que amam televisão. Eu, especialmente, amo televisão. Adoro televisão. Eu tenho mais vontade de fazer televisão do que cinema, por exemplo. Eu acho mais divertido fazer uma série assim, que faz mais coisas. Eu gosto mais. É gosto também, não é o único modelo. Mas são pessoas que amam mesmo televisão. A gente não quer que a televisão vire cinema. Não estamos preocupados com isso. Não usamos o critério de qualidade do cinema para avaliar a televisão. Nem o critério de qualidade da internet. Tem muita gente que quer que a TV vire internet. O Brasil passou anos perdendo tempo, eu acho, na minha opinião, com uma maluquice que era achar que a TV ia virar a inclusão digital da internet. Ficaram fazendo lá gastando dinheiro da pesquisa brasileira. Tudo baseado na ideia de que a TV é uma merda, que atrapalha a vida das pessoas, porque é uma bobagem. E o certo mesmo era a pessoa entrar na internet para marcar consulta no SUS. Eles só falavam isso. Que eu acho maravilhoso marcar consulta no SUS pela internet. Só que, assim, eu acho que... vamos lá, né? Fora isso, eu posso assistir uns programas de televisão, né? Por que eu não posso assistir uns programas de televisão? Porque a minha ideia é que a TV é como se fosse uma coisa errada, porque está divertindo as pessoas e distraindo elas, como se distrair as pessoas fosse uma coisa horrorosa, assim, né? Meu Deus, está entretendo as pessoas. Até hoje tem esse negócio, né? Às vezes a pessoa fala, TV é entretenimento, mas ela fala como se fosse negativo. Assim, tipo, não tem jeito mesmo, é entretenimento. Eu não acho negativo, eu acho o entretenimento uma das coisas mais importantes da civilização. Tem sociologia do lazer, tem um monte de debate sobre isso. Ninguém está
Como a pessoa se entretém, é a cultura dela, é como ela vive, qual é a ética dela, está sendo passada, a ética social, qual é a ética que a gente está passando, é transmitida pela forma como você se diverte, como você brinca. Você vê na criança isso e vê no adulto. Então, não é uma coisa assim inexpressiva, como uma pessoa se entretém. Como se entretenimento fosse uma coisa errada. Assim, né? Esse dilema de educação, por exemplo, que tem vários dilemas, né? Que atrapalham o debate. Que fica o pessoal falando que a TV, até recentemente, era um debate, mas eu falava que a TV não deve ter a educação como paradigma, que eu acho que não deve ter a educação como paradigma. A TV não é... Ela pode, posso falar disso, né? Mas não deve ser o único paradigma. Se pensar o tempo todo nisso, né? É a cultura mesmo, né? Entretenimento, é cultura, é outras coisas, né? O cinema já foi tentado fazer o cinema ser educativo, né? Era o Getúlio Vargas, Instituto Nacional de Cinema Educativo. Depois de uns anos perceberam que tinha coisas melhores para o cinema fazer. E tem coisas... pode fazer arte mesmo, né? O cinema. E a TV também. Eu acho que, além de educação ser uma coisa fundamental, a educação, mas, né, cada um é o que tem que fazer, né? Não pode querer substituir o professor com uma coisa que não é feita para isso. Mas quando você falava isso, as pessoas ficavam um debate mesmo, como se fosse educação versus, né? E ficava nisso e o debate não andava. O debate não anda, por exemplo, quando você começa a atacar demais as empresas grandes. Como se o grande problema da TV brasileira fosse ter uma empresa grande, como a Globo. O grande problema não é um grande problema aí, gente. Inclusive nem é tão grande. Eu gostaria que fosse mais grande, eu gostaria que fosse uma marca mundial. A gente tem que parar com essa coisa de ficar achando que o problema brasileiro é ter um sucesso. O sucesso tem um sucesso, esse é um problema. Não é um problema. Não. O problema é a gente não ter mais sucesso. Não é esse o problema. Né? Tem que ter mais canais legais. Né? Então não podemos ficar atacando um porque deu certo. Vamos atacar, né? Vamos fazer os outros darem certo. O problema brasileiro não é a Globo fazer sucesso. É, por exemplo, ela não vender formatos para o exterior. Que isso é um problema. Eu acho uma pena a Globo não vender formatos para o exterior, vender muito pouco. Isso é um problema. Então, vamos ajudar a Globo, a SBT, todos os canais, as empresas todas, mais empresas, produção independente, vamos ajudar. Porque, na verdade, nós todos, né? Parar com essas, né, coisinha, briguinha, porque essas coisinhas não andam o debate, né? E só para concluir, não ficar muito, mas o digital que nós estamos acontecendo agora, que é a maior revolução da história das mídias, que é o digital, porque o digital não é uma mídia, né? Ele é uma coisa que contamina todas as mídias. O digital não é a internet. As pessoas ficam, a TV vai acabar para a internet. Isso é um debate analógico. O debate digital, porque o debate digital não tem isso, é transmídia. Esse raciocínio de quem vai ganhar é um raciocínio analógico. Então, e isso que a gente não entendeu ainda, como a gente entra nesse raciocínio digital. Porque a hora que a gente está no raciocínio digital, ele dissolve os dilemas, todos. E é isso que nós temos que chegar. Ele dissolve os dilemas, porque ele promove o diálogo. Um exemplo, o dilema entre educação e entretenimento. Ele dissolve o dilema. Porque você pode ter uma série que seja entretenimento e tenha uma série de conteúdos agregados em outras mídias digitais, possivelmente, por exemplo, jogos educativos na internet ligados à novela, coisa que a gente não está fazendo. Então, você pode usar a novela como catalisadora de uma campanha educativa, que nem todo mundo vai participar porque não quer, mas se resolveu. Não tem esse dilema. É um falso dilema. O dilema entre segmentação, porque segmentação a gente acha muito legal, né? Só que, por outro lado, a gente separou as famílias, né? Infelizmente, a gente acha muito legal, cada um assiste uma coisa e tal, só que você não consegue assistir nada que o teu pai assiste mais. Então, perde diálogos assim, entre a sociedade. E também o digital pode dissolver isso, porque tem vários caminhos de você fazer coisas mais complexas que atingem vários públicos por segmentos da mesma obra. Uma obra que seja genérica e tenha, por exemplo, conteúdos segmentados da mesma obra na internet para públicos segmentados. O digital rompe esses dilemas. O dilema do modelo de negócio, ele vai ter que reinventar o modelo de negócio, a gente pode inventar modelos de negócio muito mais criativos. Ou seja, a gente tem grandes possibilidades de reinventar tudo. O que precisa mesmo, para concluir, eu acho que a gente ainda não conseguiu reinventar tudo, e estamos trabalhando para isso, mas o que precisa para reinventar tudo é reinventar a gente, né? Porque a gente que está ainda meio analógico. O Tadeu, eu gostei que ele acabou até falando, a comunicação dele acabou falando da cooperação, né? E realmente a grande questão das redes é que cada vez mais a gente precisa cooperar.
né? Até escrevi um texto agora que fiz uma frase que eu gostei, que fez assim, no mundo de hoje, ganha quem não está jogando, né? Porque para você ganhar, você tem que não estar jogando. Porque, na verdade, quando você para de jogar, você começa a cooperar e cria um negócio e vai fazendo, fortalecendo aquilo. Quando a gente fala, por exemplo, de um conteúdo transmídia, que é um conteúdo que atua em todas as mídias ao mesmo tempo, que rompe todos esses dilemas, não é um problema em si. Fazer um site é fácil. Fazer um site. É idiota, todo mundo faz site. Eu vou lá R$2.000, o cara faz site para mim. Não é um problema isso. Né? Qual que é o problema? O problema é que significa o quê? O cara que está fazendo o site, por exemplo, na série que eu fiz, que está fazendo um blog do meu personagem, que é um personagem que eu criei, eu sou roteirista-chefe da série, e tem lá um personagem que ele faz o blog do jovem. Esse cara que está fazendo o blog, ele tem que estar conectadaço comigo. Porque ele vai fazer uma coisa que eu não vou acompanhar tudo, idealmente, e tem que estar em comunicação comigo. Ou seja, tem que ter uma inteligência coletiva. Tem que ter toda a equipe, cada vez mais a equipe tem que estar realmente conversando. Não dá mais para ser esse conceito de autoria antigo. A equipe tem que estar dialogando o tempo todo junto, ela tem que ter essa capacidade. Então, a gente tem que romper com as nossas paranoias. A gente tem que conseguir trabalhar junto na equipe, trabalhar junto entre empresas. O Brasil fica numas polêmicas em termos de política pública, do tipo, ou a empresa é grande ou a empresa é pequena. Tem que favorecer a grande ou a pequena. E fica assim. Né? E todo mundo sabe que é impossível fazer um conteúdo premium, fazer uma série premium com uma empresa pequena. Não tem isso, cara. A série tem que atuar em todas as mídias, tem que ter boneco, tem que ter licenciamento, tem que ter... Eu não quero que a empresa seja pequena. Né? Por que a gente fica nesse dilema? Em vez de fazer uma empresa grande que se associa a pequenas. Se a gente começar... Ou a gente entende que a gente tem que conversar mais e se associar e parar com dicotomias antigas, né? Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar batendo cabeça. Então, acho que a grande inovação da televisão, que é uma televisão que vai realmente ser reinventada e vai potencializar a cultura brasileira, é a gente trabalhar em rede. E a rede é muito mais do que as 23 retransmissoras da Globo. A rede é todas as pessoas. A gente trabalhar cada vez mais em rede. Quanto mais a gente conseguir trabalhar em rede, mais a gente vai fazer uma TV inovadora, criativa, etc. E é um modelo novo de gestão. E acho que toda a política pública pode ser pensada para ajudar o mercado a se reinventar dessa forma mais colaborativa e que vai atender realmente às necessidades do nosso povo. Obrigado e agradecer de novo a todos. Agradeço por estar aqui. Agradeço pelo fato deste projeto estar se concretizando. É um projeto que, do meu ponto de vista, ele é muito importante. Ele pode vir a se transformar em algo diferenciador dentro do debate sobre a televisão, e especificamente sobre a televisão brasileira. As ideias malucas do Newton Canito muitas vezes dão certo, e eu acho que esta ideia dele, com o apoio de todos que estão em torno dessa ideia, que trabalharam para viabilizar essa ideia, é que permitiu com que, então, hoje estejamos fazendo, oficializando, né, esse projeto. Enfim, todos nós sabemos, né, que o papel fundamental da televisão no mundo em geral, mas no Brasil em particular, já que a televisão está em mais de 90% das casas brasileiras, se não já quase 100%. Sabemos também que o fenômeno da televisão orientou usos e costumes da sociedade brasileira. Sabemos que moldou gostos para o bem e para o mal. E, sem fazer nenhum juízo de valor neste momento, considero que a abrangência da televisão
como meio de comunicação, nos obriga a considerá-la como objeto de pesquisa, em todos os seus aspectos, seja como meio, seja como indústria, como produtora de conteúdos narrativos, jornalísticos, documentais, qualquer que seja o gênero. A pesquisa sobre a questão da televisão tem aumentado bastante. A academia, de alguns anos para cá, tem se debruçado sobre a questão da televisão. Ainda podemos considerar que a pesquisa em televisão é um pouco o patinho feio, mas cresce e demonstra a importância de pensar a televisão. Assim como, num determinado momento, no surgimento da televisão, o grande debate da época era: o cinema vai acabar porque a televisão vai substituir o cinema. Também tivemos, e ainda estamos tendo um pouco esse debate neste momento, na relação televisão-internet. O cinema demonstrou que não acabou por conta da televisão. Cada meio é um meio, cada meio tem o seu objetivo, tem as suas características, tem a sua especificidade, e ele pode dialogar, sim. Pode haver um diálogo, uma interação entre os vários meios. Mas, em nenhum momento, eu acredito que um substitua o outro, porque cada um tem um objetivo, cada um ele tem uma necessidade, e ele é recebido em função da sua necessidade. Além do que, a televisão produz conteúdos culturais e artísticos que atingem os mais variados estratos sociais. E esses conteúdos são parte integrante da memória audiovisual. E é nesse sentido, da memória audiovisual, que, então, a Cinemateca Brasileira, cabe à Cinemateca Brasileira também preservar essa memória, assim como já faz tradicionalmente com a memória do cinema. Temos algumas pessoas que acham que a Cinemateca não deveria se debruçar sobre a televisão. A Cinemateca é um espaço de cinema. No entanto, hoje em dia, com o diálogo, nem que seja em função da convergência tecnológica, o digital, o diálogo que existe entre os vários audiovisuais, digamos assim, a Cinemateca ela deve se abrir, tem que se abrir, e tem que também passar a ver a televisão como integrante do conceito de audiovisual e passar também a se preocupar com a sua preservação. É nesse contexto, né, que o projeto Sonhar TV está sendo desenvolvido em parceria com a Cinemateca, e o Carlos Magalhães, diretor da Cinemateca, vai falar mais sobre o assunto, e com a SAC. A SAC, que é a Sociedade Amigos da Cinemateca, sociedade da qual, neste momento, eu sou presidente, já há algum tempo. E a SAC é o braço, digamos assim, que viabiliza as ações da Cinemateca Brasileira. A SAC existe há mais de 40 anos. Não é nenhuma associação da moda, digamos assim. A SAC, na verdade, ela é precursora do que hoje existe, de várias associações que foram organizações sociais, ou CIPs, seja o que for, que hoje, no Brasil, se instalou esse modelo de associações privadas de interesse público que trabalham em parceria com o poder público, exatamente para conseguir viabilizar projetos e ações que são fundamentais e que
enfim, sem a existência desse modelo, seria impossível o poder público desenvolver projetos como este, por exemplo, Sonhar TV. Então, não só pelo fato de eu ser da área do cinema, ter sido professora orientadora de mestrado e de doutorado do Newton, que me deu bastante dor de cabeça, por estes sonhos que ele tem, mas que tive muito prazer em estar com ele durante tantos anos e trabalhar com ele durante tantos anos. Então, não só pelo fato de eu estar totalmente envolvida na questão do cinema, da televisão e do audiovisual, e coincidentemente ser presidente da Sociedade Amiga da Cinemateca, não só por isso é que há este apoio todo a este projeto. Há o apoio porque o projeto ele é importante, ele é fundamental. Eu acho que eu posso dizer que é a primeira vez que há uma ação pública em parceria com uma ação privada que está desenvolvendo esse tipo de projeto, que está se debruçando sobre a questão da televisão de uma maneira consequente e não como um modismo, digamos assim, não algo que se iniciou e que vai terminar. Eu espero que isto tenha o seu tempo, que se desenvolva cada vez mais e que a gente possa, de fato, ter nesse projeto, ter nesse site que já está no ar, um instrumento que ajude a reflexão, a pesquisa, a crítica sobre a nossa televisão, que é muito boa, é uma das melhores do mundo, mas que, no entanto, precisa ainda de muita coisa para ser melhorada. E sem pensar agora em todo esse avanço e mudanças tecnológicas que fazem com que haja, enfim, essa integração, televisão, internet, cinema, ou seja o que for, que vem aí pela frente, porque nós estamos num processo que eu considero bastante revolucionário, porque a cada tanto temos novidades pela frente. Eu acabo de ter a oportunidade de participar de um seminário, que, aliás, cheguei agora há pouco, de muito longe, que estava discutindo as novas possibilidades de interagir com o audiovisual, possibilidades tecnológicas e possibilidades, enfim, coisas extremamente interessantes, e há um mundo ainda pela frente que a tecnologia vai nos oferecer como novidade. Então, é um momento especial, é um momento muito rico, e temos que estar abertos e atentos a tudo isto. Obrigada. E aí, para terminar, só uma historinha que eu estava fora e eu não queria perder a novela, porque eu estou gostando muito da Avenida Brasil. Estou achando uma novela bastante audaciosa em alguns temas, a maneira como ele está tratando alguns temas. Então, toda noite, quando eu voltava para o hotel, eu voltava por volta de meia-noite, 1h da manhã, eu ia para a internet, entrava no site da Globo, ia lá assistir os capítulos da novela. Só que eles fazem uma coisa que realmente me deixou muito, muito chateada. Para poder entrar e assistir os capítulos por inteiro, sem interrupção, eu tinha que me filiar à Globo e pagar. E aí eu tinha acesso, então, à novela como um todo. Eu não quis fazer isso, então eu podia... Não que eu não quis, porque, enfim, ninguém me deu raiva. Eu falei, não vou fazer isso. Aí eu podia assistir os capítulos, mas em pedacinhos. Pedacinhos, às vezes, eram em cenas. Então, as cenas, elas estão todas separadas. Então, cenas de 1 minuto e 20, cenas de
de 30 segundos, cenas de 3 minutos, e aí ia lá, cena. E entre uma cena e outra, propaganda. Propaganda. Mas a gente pode clicar para tirar a propaganda. Isso a gente pode fazer. Só que é uma ação a mais. Você tem que clicar, tirar a propaganda, clicar de novo, ir para a próxima cena. Quer dizer, e aí vai. É um modelo de negócio, né? É um novo modelo de negócio que eles te obrigam a pagar se você quer ver a novela normalmente. Senão, você tem que ficar ali, clicando, não vendo na sequência e perdendo então, a sensação, né, que se tem quando você está vendo uma sequência por inteiro. Mas, mesmo assim, eu consegui ver todos os capítulos e achei ótimo, porque aconteceram coisas muito interessantes nesse período que eu estive fora. Enfim, falando em televisão, era só isso que eu queria colocar para vocês. Espero que o seminário tenha bons resultados e que, enfim, todos saiamos daqui com essa vontade de continuar, sim, pensando em televisão e de continuar sonhando com a televisão. Obrigada. Muito bom dia a todos. Enorme prazer para a Cinemateca Brasileira recebê-los aqui nessa manhã, dando início a esses trabalhos. Estou preocupado, não sei se a professora Dora é responsável ou culpada por grande parte da formação do Newton, saberemos ao longo dos trabalhos. Mas o que eu queria dizer é que para a Cinemateca é realmente uma satisfação, porque eu acho que demonstra e reforça uma opção que a gente teve há um tempo atrás, quando iniciou o trabalho aqui, e também fazendo uma referência à fala inicial do Tadeu, acho que uma questão importante foi a consciência da nossa ignorância e das nossas deficiências para começar esse trabalho, e a consciência de que seria impossível fazer qualquer trabalho consistente no sentido de cumprir a missão institucional da Cinemateca de preservação e difusão do audiovisual brasileiro sem a participação de muitos, sem a colaboração, sem o apoio, sem a parceria, né? Era uma instituição que estava em sérias dificuldades em termos de recursos financeiros, recursos humanos, e a gente também teve sorte, que é necessário ter na vida para avançar. Teve sorte de encontrar na Secretaria do Audiovisual, para onde a Cinemateca, logo que eu cheguei aqui em 2003, passou a se vincular, né? Onde o diálogo, a Cinemateca é uma instituição federal, de administração pública, tem uma série de dificuldades de execução da sua tarefa institucional, e a gente, falando nessa sorte, teve uma interlocução, desde essa época, muito proveitosa com a equipe da Secretaria do Audiovisual. A Ana Paula já estava lá e foi parceira desde essa época. Então, para mim, também é uma enorme satisfação continuar esse trabalho com ela. Trabalhamos juntos, eu, Newton, ela. Vocês podem imaginar que coisas aconteceram durante esse período, mas acho que teve a compreensão de que era importante o que a Cinemateca tinha que fazer, a compreensão também que não era a coisa mais importante do mundo, que acho que é a outra noção que a gente deve ter, e que havia possibilidade de avançarmos se tivéssemos parcerias. Então, a gente teve muita liberdade, isso é importante, liberdade para, trabalhar com a SAC, que, como a professora Dora disse, já existia há muito tempo, mas também não estava operante. Essa dinâmica, a SAC, foi dada pela presidência dos trabalhos a partir do mandato da professora Maria Dora Mourão, e é responsável, eu falo que está ligada a 100% do que a gente faz, né? Seja com recursos da iniciativa privada, seja com os recursos públicos que a gente consegue viabilizar com outro dinamismo através de uma gestão séria, uma gestão que se utiliza de instrumentos de direito privado.
Isso a equipe do Ministério teve essa compreensão, não só a SAVE, mas o próprio ministro Gilberto Gil, depois o ministro Juca e agora a ministra Ana de Holanda, né? E, enfim, as empresas, quer dizer, também foi outra coisa que, quando eu cheguei aqui, parecia chocar as pessoas, que vamos conversar com quem produz, quer dizer, é uma instituição que tem que preservar, mas não quer falar com quem produz o que a gente vai preservar, né? Não quer entender quais são as mudanças que estão ocorrendo nesse jeito de produzir, do que a gente vai ter que preservar daqui para frente, né? Então, eu acho que hoje, para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês e participando dessa mesa, porque acho que é mais um exemplo de que esse jeito de pensar a administração pública, em parceria com quem está, de fato, atuando, e na nossa área, especificamente na produção, e com outras organizações como a SAC, empresas como o Grupo INC. Então, agradecer ao Paulo, né, ter aceito esse convite, né, ao Newton, que idealizou isso, a Ana Paula, que, né, na época ajudou a concretizar, e depois, como secretária, deu todo o suporte, e a Dora, que tem dedicado muitas horas da sua atividade profissional à SAC de maneira extremamente generosa, não remunerada e fundamental, porque é uma pessoa que faz a gestão da instituição e faz uma reflexão sobre as nossas atividades da SAC, né? Então, dizer que a gente está satisfeito, porque eu acho que é uma instituição que está com outra pulsação, com outra vida, sem medo de errar. Então, também completando essa fala para vocês, quer dizer, se não tiver vontade política, não se faz nada, né? Então, a gente está aqui numa mesa, vocês podem ter certeza, com pessoas que têm vontade política, que não têm temor em botar em prática as suas crenças do ponto de vista profissional, do que elas estão, naquele momento, comprometidas com fazer, né? Newton foi secretário, agiu assim. Ana Paula é secretária, age assim. Quando ela assessorou os secretários anteriores, defendia isso, né? Que houvesse vontade política para fazer o que estava sendo proposto. Então, tem reflexão, tem discussão, e a gente tem que ter também o direito de errar, né? Então, quando a gente se propõe a fazer coisas, né, a gente tem que ter uma tranquilidade que a gente muitas vezes pode errar. O que precisa ter é consciência, ter reflexão e acumular, né? E que esses, enfim, possíveis equívocos sejam parte do nosso crescimento, da nossa trajetória na vida pública, na vida institucional, né? É assim que a gente tem agido e, felizmente, com muita gente, porque isso, fazer sozinho, é impossível, né? E é impossível porque tem muita reação, né? Newton falou desde brigas ou discussões que são paralisantes, né? É impressionante como, quando se pretende fazer alguma coisa, tem gente que é contra, e é contra opondo o vazio à proposição, e não uma outra proposição, que, quando tem outra, é legal, você senta e conversa, aprende, entendeu? Convence, é convencido, né? Mas o grande terror é essa questão do imobilismo, né, contra a vontade de caminhar, né? Então, eu queria agradecer muito vocês, que são, no fundo, o objetivo desse encontro, desejar um enorme sucesso e reiterar que a Cinemateca Brasileira se sente muito honrada de estar podendo colaborar e de ter esse apoio de todas essas forças atuantes na nossa vida pública e social. Obrigado. Difícil, né? Falar de inovação, criação, novos modelos, e não ter
ênfase no que, de fato, a gente quer tratar aqui, quer discutir e quer construir. Mas, primeiramente, vamos para as formalidades necessárias e sem as quais a gente não deixa registrado quem muito nos ajuda a fazer essa gestão diferenciada, onde o poder público ele tem a certeza de que sozinho ele não dá nenhum passo, ele só dá antepassos, então são retrocessos, e esse estigma eu não vou levar na minha carreira enquanto servidora pública. Então, eu gostaria imensamente de agradecer o meu querido diretor da Cinemateca Brasileira, meu parceiro, meu colega, que desde 2003 a gente trabalha na mesma sintonia, no mesmo ponto de desequilíbrio, mas com enormes realizações que nos dá orgulho de falar assim, poxa, valeu a pena. A professora Dora Mourão, eu falo que eu não estudei cinema, porque todos cineastas, assim, diretores, as pessoas com quem eu trabalhei no passado, todos foram pupilos da professora Dora. Então, eu fui uma pupila assim, meio que por forçação de barra. Ela é minha mentora intelectual em outros assuntos que não o acadêmico cinematográfico, mas do lado gostoso do cinema, de discussão, de deleite estético, de linguagem, de estética, me fez abrir um pouquinho os olhos para a importância desse segmento estratégico que é o audiovisual na constituição da identidade, da economia, da sociedade, da cidadania. Então, é uma pessoa que eu tenho uma enorme deferência, respeito e admiração. Ao Grupo INC, eu só tenho a dizer que estamos juntos. Paulo, Maria Clara, isso é trabalho contínuo, não se encerra aqui, vocês sabem disso. E é essa qualidade o mínimo que eu espero. E por isso que a gente se alia com pessoas certas e trabalha nesse sentido. Eu não tenho medo de meritocracia, de considerar a meritocracia. Então, méritos existem, devem ser disseminados, devem ser conhecidos e devem ser falados a toda hora. Meu muito obrigada a vocês. É muito bom trabalhar com vocês. E ao Newton, a gente se inspira, né, um no outro, a gente troca, a gente consegue ter a sintonia perfeita do que duas pessoas que nunca tinham se visto na vida conseguem ter essa integração, essa humildade, esse desprendimento de evocação criativa, no sentido de que é necessário saber que a vida é feita de encontros e ele é um grande e maravilhoso encontro na minha vida, e posso chamar ele de meu irmão, sim, porque a gente descobriu e redescobriu e construiu coisas novas, e o Sonhar TV é uma construção que nasceu de uma brincadeira, num despacho à noite, num gabinete em Brasília, e a gente falava que precisava refletir sobre a televisão brasileira. O Newton, saindo do final da pesquisa dele de doutorado, com o livro que se tornou uma das maiores referências, a tese dele de doutorado, uma das maiores referências de estudo sobre a televisão digital,
E, numa brincadeira, a gente falou, sonhar TV. Aí, no primeiro, eu falei, Newton, meio brega, né? Sonhar TV e tal. Aí a gente falou, criar TV. Tá? Ficou sonhar TV. Aí vai se adaptando às coisas, aí um conceito que vai sendo repetido e ele vai se concretizando, né? E aí eu falei bem assim, é sonhar TV mesmo, porque o que seria da gente sem os sonhos? Eu fiz uma coisa muito ruim, eu não agradeci quem eu deveria agradecer por estar aqui e participar do nosso seminário, que são os nossos palestrantes, que vão dar continuidade depois. Então, eu queria agradecer o Luiz Calainho, a Beth Carmona, o Luiz Erlange, o Lourenço Bustani, o Omar Ricon, o Jonathan Taplin, thank you very much, Jonathan, para estar aqui com a gente, para estar construindo ideias, quebrando utopias e construindo ações. Assim fica bom, né, Newton? Mas o Tadeu talvez tenha sido minha maior inspiração para agora que ele desconstruiu o meu discurso. Mas me levou para um lado que eu acho que era o que eu queria falar de fato e estava um pouco preso na minha cabeça. O discurso do Tadeu, quando ele começa falando do físico, do amigo dele físico e dessa massa e tal, me lembrou 2 livros que têm a ver com sucesso. Sucesso, eu acho que é algo que a gente tem que buscar na vida, em tudo, e o sucesso compreendido lato sensu e não restritivamente. Me lembrou a Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, e O Ponto do Desequilíbrio. Uma das primeiras obras, livrinhos que o Newton falou, lê, eu acho que é a sua cara isso daqui. E aí, partindo desta construção do Napoleão Hill, da Lei do Triunfo e do Ponto do Desequilíbrio, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está propondo no Sonhar TV. É o poder público chamando a sociedade, o privado, chamando o público. Eu gosto de falar, todo mundo fala para eu não repetir, mas como eu sou teimosa, e minhas assessoras estão aqui, Andressa e Débora, elas vão falar assim, secretária, por que você falou isso? Era tão desnecessário. Mas eu vou falar. Quando a ministra Ana de Holanda me convidou para ser secretária do audiovisual, eu não tenho formação na área cinematográfica. Eu sou advogada, eu sou formada em Relações Internacionais, sou especialista em Relações Internacionais, fiz gestão do entretenimento e sou chefe de cozinha. Se fosse na ordem, assim, a ordem de gosto, o primeiro seria ser chefe de cozinha, que é o que eu mais gosto de fazer. Aí, a ministra começou a receber críticas, né? Foi um ano difícil, o primeiro ano de gestão. Críticas diárias, e uma das poucas críticas que ela sofreu do setor audiovisual, graças a Deus, que é um setor que tem me apoiado, e eu, de público, agradeço o setor audiovisual por estar evoluindo com a Secretaria do Audiovisual conceitos e culturas de fazer, criar, pensar, produzir e difundir a cultura audiovisual brasileira por meio da obra audiovisual. Mas, lógico, crítica sempre tem. Falaram assim, mas Ana de Holanda, como a menina, 29 anos, não é roteirista, não é diretora, não é nada. Aí a ministra me falou, olha, recebeu uma crítica e tal. Eu falei, ministro, eu tenho a resposta. Fala para eles que eu faço parte, sim, da atividade audiovisual. Eu sou o último elo da cadeia produtiva, eu sou o público, eu sou quem consome. Avisem para eles que o público chegou ao poder. Então, isso eu gosto. Elas vão falar que é desnecessário, mas, assim, foi a primeira vez que a gente teve a percepção de que política de educação,
Política de educação, você faz a política de educação para a sociedade. Política de saúde, qual é o destinatário final? A sociedade. A política de cultura é feita por artistas somente. Ora bolas, temos vários públicos, então vamos ampliar o sentido de público. O artista é um dos públicos da política cultural. O consumidor é outro público da política cultural do país. Então, vamos pensar no público, vamos levar em consideração o que esse público brasileiro, ávido por consumir, tem a dizer? Pensamos e trouxemos essa ideia para o Sonhar TV. A ideia de eliminar a visão limitada. E aí, eu acho que é estratégico a gente fazer a comparação do fenômeno social, de alastramento de ideias simples que venham da cabeça de uma pessoa e elas serem disseminadas como epidemias. A lógica do TED, né? Ideias que merecem ser disseminadas. Então, que tragamos para cá, para o Sonhar TV, as boas ideias em termos de televisão e de produção, fruição, desenvolvimento e criação que merecem ser disseminadas. Mas, para isso, a gente tem que agir com humildade, com desprendimento, com determinação, com otimismo, com entusiasmo, com criatividade, mas com, acima de tudo, serenidade. Serenidade de respeitar e de entender que o novo é possível. E aí se falam de inovação, que é a palavra mais falada no momento, e me perguntam, secretária, o Sonhar TV é o programa mais inovador da secretaria? Eu vou falar, não, de forma nenhuma. A televisão é um fenômeno social, que dita regras, que dissemina cultura, que dá entretenimento, dá informação e constrói o caráter, porque a construção do caráter, dizem que a criança, né, o caráter de uma criança é construída dos 4 até os 7 anos de idade. As crianças brasileiras passam mais de 5 horas na frente da televisão. Então, a televisão é um grande aliado dos pais na construção do caráter dos filhos. E isso é fato. A serenidade para experimentar o novo e a inovação. E aí eu falo para o Carlos Magalhães que a maior inovação nossa é dar tanta importância para essa casa aqui que a gente está hoje, para todo o trabalho que essa casa aqui desenvolve, que pretende desenvolver, também com a televisão. Aqui vai ser a casa da memória cinematográfica, da memória da televisão, da memória da internet e da memória de qualquer outra tecnologia que virá, porque a gente trabalha para isso. Inovar é preservar o que passou, é ter memória para desconstruir e reconstruir. Então, assim, inovação, para mim, é apoiar a preservação, seja ela onde for. O Newton falou uma coisa muito importante, e olha só que, numa mesa, eu vou discordar do Newton, eu não sendo especialista em televisão, mas, num ponto, a gente vai discordar. Eu acho que quando o modismo ele cai, setores de inovação, só agora com o advento da Lei 12.485, que vai ter uma grande injeção de recursos para a produção televisiva, é que o setor está se mexendo no sentido de criar núcleos de criatividade, de desenvolvimento e de pensamento. Não é núcleo de inovação. A inovação ela nasce da junção de várias ideias numa terceira mente, que é chamado do mastermind, que é a fusão daquilo que as pessoas, no contato, no espaço criativo, vai gerando e vai trazendo novo.
ter o Erlange aqui hoje à tarde é uma coisa que qualquer um ficaria admirado. Nossa, o governo se rendendo à Globo. Não, a gente não está se rendendo à Globo. A gente está trabalhando em parceria com a Rede Globo de televisão. E vamos estar trabalhando em parceria com o SBT, com a TV Record, com a Rede TV, com a TV Cultura e com a TV Brasil. Porque é nessa pluralidade de ideias que o governo brasileiro tem que pensar. As inquietações e as provocações que o Tadeu fizeram são maravilhosas. Mas sabe o que me deixou mais assim instigada e assim mais impressionada? É que dos nossos entrevistados que vão continuar as entrevistas, a pergunta mais simples era a mais complexa de resposta, e poucos, ou nenhum, talvez, nem Tadeu, nem Newton, nem o Butch, nem o Fernando Meirelles conseguiram responder. Que é, qual é a TV dos seus sonhos? A gente está fechado no modelo. Se a gente não tiver liberdade criativa de propor um novo, a gente só vai seguir a manada. A gente só vai seguir padrões já estabelecidos. Então, é nesse sentido, e aí eu faço um desafio a vocês, e eu acho que tinha que ter um espaço ali, com alguém filmando, cada um, e a pergunta fosse replicada e disseminada para cada um que está aqui e para todo mundo que está em casa vendo isso pela internet. Quem estuda cinema fala, né, que para um bom roteiro e tal, o poder de síntese é fundamental. Descreva em 3 palavras, em 3 frases, qual é a televisão dos seus sonhos. Eu acho que é esse desafio que eu dou para vocês eu vou responder, eu posso ser a primeira a responder. Mas aí, para finalizar, que aí eu quero escutar muito mais quem foi convidado para falar, eu acho que esse ambiente do Sonhar TV é um ambiente em que a gente vai ter a possibilidade de ter essa inteligência universal em movimento. E que a televisão ela não vai substituir, que o cinema não vai substituir a televisão, a internet não vai substituir a televisão, o celular não vai substituir a televisão, porque a televisão, pelo menos no Brasil, e pelo menos como público, eu tenho a certeza de dizer que a televisão é o único meio capaz de criar o hábito no telespectador. Essa dificuldade que a professora Dora falou da internet, para ela ver um capítulo da internet, não é novo modelo de negócio, porque desestimula o público a construir um hábito de um novo consumo. Então, eu acho que é algo a ser pensado. O que a gente imagina agora, achamos o ovo da galinha, o ovo de ouro da galinha. Não. Eu acho que é uma desconstrução. E aquilo que é positivo, a gente fala para 20 pessoas, mais 2 incorporam. O que é negativo, a gente fala para 20, as 20 incorporam. Talvez vocês todos agora tenham um preconceito em relação a comprar os capítulos da televisão via internet. E eu acho que esse é um ponto interessante de salientar. Qual é o hábito que a gente quer provocar nesse consumidor, que é quem, de fato, Tadeu, paga a conta, não é a publicidade? Porque a publicidade poderia estar por si só, mas se não tivesse uma televisãozinha ligada, tinha razão de ser, de ter a publicidade, de ter esse modelo de negócio. Então, eu acho que tem um foco muito importante. Foco esse que pode ser segmentado, que pode ser isso. Mas agora eu vou falar da minha discordância com o Newton. Essa questão digital. Movimento, cultura digital e tal. Adoro todos os coletivos. Adoro, eu acho bacana.
Só que essa geração dos coletivos é uma geração que simplesmente está mudando a forma de pensar o velho. Digital é somente uma nova forma de produção, de exibição e fruição. Digital não é movimento, digital não é conceito, digital é forma, é instrumento. Então, assim, o que eu chamo essa sociedade que passa a utilizar desse formato digital é que pense na inovação que criou o digital para criar novas ideias e não replicar ideias antigas numa nova forma. Aí eu acho que é a grande revolução criativa, Newton. É aquilo que a gente busca. Obrigada, gente. Eu creio que esse seminário ele vai ser um marco na definição da política pública brasileira de produção audiovisual. Uma revolução e um marco importante na percepção do consumidor e da sociedade de que ele é ente participativo e que ele merece ser ouvido e que ele pode ser ouvido. É essa disposição que o governo brasileiro hoje tem, por intermédio da Secretaria do Audiovisual, de estar construindo conjuntamente a relação entre o poder público e a iniciativa privada. A gente não faz nada sozinho. E é por isso que me honra estar na mesa com quem eu estou, me honra trabalhar com parceiros privados, me honra trabalhar com o público e me honra trabalhar para o público. Obrigada. Bom dia a todos.